Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula eu falarei sobre alguns aspectos importantes do caderno de São Bento. Na verdade, a oração da medalha de São Bento, Crux Sacra Sit Mihi Lux, e assim por diante. Este caderno que foi feito agora para o mês de julho. Então, vou fazer algumas considerações iniciais. Primeiro, aqui você está vendo na tela o caderno nível 1. Esse aqui, alguns de vocês receberam aí como caderno 8+. Mas a partir de agora, nós vamos mudar aí a nomenclatura desses livros, né? O caderno que era o 4+, agora nós chamamos de caderno pré-alfa, ou seja, pré-alfabetização. E o caderno que era 6+, nós chamamos agora de recém-alfa, quer dizer, recém-alfabetizado, né? Todas as crianças que foram alfabetizadas há pouco tempo podem fazer o caderno recém-alfa. E o nível 1 são para pessoas, né, as crianças que já possuem uma fluência boa na leitura, que já estão maduras para fazer estudar uma gramática mais formal. Então, claro, os jovens e adultos, né, que já estão aptos a fazer esse tipo de estudo, estão aptos a fazer o nível 1 também. Então, por isso, nós estamos mudando aí o nome desses cadernos. Então, vamos falar sobre esse caderno nível 1. Eu gostaria de lembrá-los que quem não assistiu a aula do mês passado, que foi o aulão sobre o Anima Christi, é importante que você assista antes de assistir a este vídeo, tá? Porque esse aqui é uma continuidade do primeiro aulão. Então, eu vou deixar aqui na descrição este aulão, ele deve ter uns 29 minutos, é importante que você veja, senão você não vai compreender, tá? Algumas coisas eu vou relembrar aqui nesta aula, mas o grosso da coisa está lá no primeiro. Então, você retome lá e depois você volte aqui, beleza? Segundo aviso, eu falarei um pouco sobre os detalhes da pronúncia desta oração, falarei sobre a nova tabela de declinação que aqui está e também falarei um pouco sobre o novo assunto que nós veremos no próximo caderno, tá bom? Então, vamos à aula, deixa eu apenas tomar uma água e vamos lá, meus caros. Então, aqui nós temos nosso caderno de São Bento, Ora pro nobis. Deixa eu já partir aqui direto para a oração. Vamos ver alguns aspectos importantes da pronúncia. Claro que vocês recebem aí o áudio da pronúncia, mas eu quero explicar um pouco melhor algumas variantes aqui, tá? Então, primeiro eu vou ler, depois eu explico. Vamos lá. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux. Vade retro, Satana, nunquam suade mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venena bibas. Bom, primeira coisa importante na palavra mihi. Algumas pessoas me perguntaram, mas eu escutei essa palavra como um miki, o H pronunciado com o som do K. Veja, existem duas palavras que podem ser pronunciadas com o som do K ou com o som do H aspirado, que são as palavras mihi, né, que significa para mim, e a palavrinha, opa, deixa eu tirar uns papéis que estão aqui em cima do teclado, a palavrinha nihil, que significa nada. Essas duas palavras eu posso pronunciar com o H aspirado, mihi ou nihil, nada, nihil. Nihil constat, nada consta. Veja, ou se não, eu posso pronunciar com o som do K, miki ou nikil, tá certo? Então, o que acontece? Nessa oração aqui, você vai escutar alguns vídeos em que eles estão cantando
Crux sacra sit mihi dux. Aliás, sit mihi lux. Non draco sit mihi dux. Tá? Então, eles estão usando aqui com a pronúncia do K. Em outros vídeos, você vai ver que eles estão pronunciando com o som do H aspirado, como no inglês home. Né? Casa, em inglês home. Então, meus caros, eu prefiro usar o mihi, mas é só por uma questão de que eu já estou acostumado, né? Quando eu escuto uma canção com Mickey, eu canto com o Mickey mesmo. Bom, nas outras palavras que tem H, por exemplo, a palavra homo, né? Homem. Aí você não pronuncia, o H é mudo, homo, tá? Por exemplo, ik, né? Aqui, ik, você não pronuncia. As únicas palavras pronunciadas com H são o mihi e o nihil. Alguém me perguntou esses dias, mas olha aqui, uma música estava aqui com o Rick, pronunciando o Rick. Pois é, estava errado. Ele estava usando uma pronúncia do latim clássico, né? E nós trabalhamos, obviamente, com o latim da igreja, né? Então, essas são as diferenças aqui no H, tá certo? O que mais? Vade retro, satana. Bom, vou falar um pouquinho sobre, voltar aqui, né, no som do X, é um som de KS, né? Crux, crux. Igualmente aqui, ó, lux, lux. Então, quer dizer, você encosta atrás da língua no céu da boca e depois esse som do S, né? KS, x, x, lux. Dux. Veja, tem 3 palavrinhas aqui, ó. Crux, lux e dux. Vade retro, satana. Numquam. Aqui sempre lembrando, né? O M, nós fechamos a boca, encostamos os lábios um no outro. Numquam. Suade mihi vana. Novamente, um mihi aqui, você pode pronunciar com K também. Numquam suade mihi vana sunt mala que libas. Sempre lembrando de tongo a E, som da vogal E. Que libas, ipse venena bibas. Beleza? Tranquilo, né, meus caros? Vamos agora para a parte da gramática. Como vocês viram a aula anterior, eu mostrei a vocês aqui a noção do sujeito e do objeto direto, né? Então, em português, normalmente, o sujeito vem antes do verbo e o objeto direto vem após o verbo. Claro que isso pode ser alterado, principalmente quando nós vamos ver um poema ou algum trabalho aí, por exemplo, como o do Padre Antônio Vieira, né, que ele estuda num estilo barroco ali, ele inverte tudo, mas nós conseguimos compreender. Agora, em latim nós podemos fazer essa flexão de forma muito mais fácil, né, muito mais maleável, porque em latim o que conta é sempre a terminação das palavras. Então, só para relembrar, por exemplo, quando nós temos aqui Maria vocat Iuliam, nós sabemos que a Maria é o sujeito da oração, aquela que está agindo, né, na voz ativa, ela está agindo porque termina com A. Então, quando eu desço aqui na tabela e vejo as palavras que terminam com A, veja, nominativo, né, que é o nominativo. Palavras que terminam com A. E o que é o nominativo? Nominativo, tá mais para cima aqui a explicação. Nominativos são as palavras com função de sujeito. Bom, beleza. Então aqui, Maria é o sujeito. E Júlia, né, que no caso a pronúncia Iulia, o J sempre com som de I, Iulia, é o caso acusativo aqui, ó, termina com AM. Então, acusativo
é o caso do objeto direto. Portanto, aqui nós temos Maria chama a Júlia. E aqui também, veja que nós alternamos a ordem, mas isso não interessa. O que interessa é que a terminação continua igual. Então, também o significado continua igual. Bom, o que nós temos agora nesse caderno é a segunda declinação também. Veja, a primeira declinação, nós tínhamos as palavras terminadas em A no nominativo, né? Então, anima, puella, menina, rosa, rosa. Agora, nós temos as palavras terminadas em us, sanctus, dominus, Senhor, discípulos, servos, e assim por diante, tá? Então, quando nós encontrarmos uma palavra, por exemplo, vamos para alguns exemplos aqui, ó. Sanctus benedictus, sanctam Mariam amat. Aí é óbvio, né, meus caros? Olha, se eu encontrei uma palavra com us, eu vou procurar saber a qual declinação benedictus pertence lá na tabelinha do us, né? Então tá aqui, ó. Us é nominativo e nominativo é sujeito. Então eu sei que, veja, sanctus benedictus é aquele que está praticando a ação. Aqui nós temos o verbo amat e Sancta Maria, terminando com M, qual caso? Acusativo, objeto direto. Então, quem ama? São Bento ama a Santa Maria. Veja que agora o sanctum não está terminando com us, mas com o M. Quando nós vamos à tabelinha, opa, o M agora é acusativo. Simples. Então, se é acusativo, é objeto direto. Então, aqui o sanctum, vamos até colocar em cima aqui, ó. Colocar em cima do sanctum aqui, acusativo. Então, é um objeto direto. Então, nós temos o quê? Maria, veja, termina com A. Aí, lógico, eu vou buscar na primeira declinação das palavras que terminam com A, e ali Maria é o nominativo é o sujeito da oração. Então, a Maria ama o santo. Tranquilo, né, meus caros? Veja. Então, todas essas atividades nesse sentido aqui, né, utilizando as palavras da primeira e da segunda declinação, tá? E aqui o vocabulário. Bom, tranquilo até aqui, né? Agora, veja, neste caderno aqui nós não iniciamos ainda o genitivo, mas no próximo caderno vocês já vão trabalhar também com o genitivo. Então veja que nós vamos chegando aí à metade da tabela, né? Vamos fazer os 3 primeiros casos e depois, até nos próximos meses, nós terminamos os casos. Então, o que significa o genitivo? Eu já vou falar um pouco do genitivo para vocês já irem aí se acostumando também com o caso genitivo, tá, meus caros? Vejam, o genitivo, ele é o caso da posse, né? Da posse. Por exemplo, a bola do menino, quer dizer, do menino. Do menino está aqui num caso genitivo, tá? E algo interessante do genitivo, sempre quando você vai decorar uma palavra, ou seja, vai decorar a sua tradução, você precisa decorá-la no nominativo e no genitivo. Então, não basta você saber que servos é servo. Você tem que saber que servos, serve é servo. Porque servos é nominativo e serve é o genitivo. Veja que Jesus
Jesus termina com us, só que ele é da quarta declinação, ele não é da segunda. Como eu sei que Jesus é da quarta declinação? Porque o genitivo da palavra Jesus não é Yesi, não termina com I. O genitivo da palavra Jesus termina com U, Yesu. Então é importante, né, que a gente vá se acostumando com o genitivo também. Veja, quando você pega um dicionário, deixa eu ver, acho que meu dicionário está ali atrás. Quando você pega um dicionário, ele vai dar a você o caso nominativo, por exemplo, você vai procurar pila, bola, pila. Ele vai estar pila, AE. Esse AE é a terminação do genitivo. Pila, pile, tá? Então, beleza, meus caros. E aqui, no plural, também, na próxima aula a gente vai começar a ver mais o plural dos 3 primeiros casos. Então, aqui nós temos, veja, começando aqui, falando do caso dos casos da primeira declinação. Veja que no plural nós temos anime, as almas, animas no acusativo, animas, as almas também, mas aqui como objeto direto, e o genitivo animarum, animarum. Agora vamos a alguns exemplos aqui, deixa eu dar alguns exemplos aqui para vocês sobre o caso genitivo. Beleza, aqui assim fica bom para vocês lerem. Vamos colocar alguns exemplos aqui simples de entender. Rosa, puele. Veja, a rosa da menina. A rosa pertence à menina. Aqui nós estamos com o genitivo singular. Se eu colocar rosa puellarum, a rosa das meninas. Eu posso até colocar aqui no plural também, ó, rose. Veja, aqui continua nominativo. Vamos lembrar lá, o nominativo plural termina com AE. Então, aqui também, rose, as rosas, puellarum, das meninas. Servus Domini. O servo do Senhor. O servo do Senhor. Os, nominativo, sujeito. E genitivo de dominus, tá? Do Senhor. Então, tranquilo, né, meus caros? Aqui não tem segredo, basta olhar a terminação, olhar a tabela e descobrir se é ou nominativo, ou acusativo, ou genitivo, tá? Tenho certeza aí, fazendo todos os exercícios, quando nós chegarmos lá no caso do vocativo, vai ser moleza aí você perceber as diferenças de casos das palavras nas orações. Tá bom, meus caros? Então, é isso por hoje e nos vemos aí na próxima aula. Fiquem todos com Deus e até breve.